O que vou relatar aqui são visões dadas por Deus ao padre Wilson Hernan Salazar Hernandes, exorcista nas dioceses de Zaragoza, Espanha, e Girardot, Colômbia. Também foi discípulo do padre Gabriel Amor. Depois da consagração da Santa Missa, o padre Wilson Salazar teve esta visão. Neste momento, me vi uma grande igreja, com colunas douradas e resplandecentes de luz, e eu estava com vestes sacerdotais. Eram douradas, brancas e vermelhas, sinal do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja estava vazia, e eu observava por toda parte a formosura da luz da igreja, que não era artificial, mas vinda do céu. Tudo estava em silêncio, um silêncio muito especial, muito celeste. Foi quando ao meu lado apareceu um anjo resplandecente. Eu não podia olhar para o seu rosto, devido ao seu resplendor. Só via as suas asas formosas, que desprendia um brilho sobrenatural, e ele me disse: sacerdote do Senhor, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E me entregou um pergaminho que, quando desenrolei, começaram a sair dele palavras grandes. E o anjo me disse: leia em voz alta, leia tudo o que te é mandado ler desde o céu. E eu voltei a olhar para o pergaminho que dizia: vigiai e orai, preparai o caminho do Senhor, porque está próximo o Senhor do Senhor. Perguntei ao santo anjo o que acontecerá, e ele me falou: olhe e leia, olhe e leia, olhe e leia. Eu olhei e apareceram outras palavras que diziam: os sinais dos tempos estão presentes. Os anjos do flagelo divino estão atuando no mundo e virão coisas terríveis ainda, mas ninguém faz caso dos sinais que acontecem em todo o mundo. A natureza se rebela contra o homem por sua crueldade, para dizer-lhe que deve voltar seu coração para o Criador, para que tenha misericórdia, mas ninguém faz caso. São poucos os que se convertem, poucos os que acreditam no chamado de Deus, mas pensam que não é verdade e seguem sua vida de pecados. Avizinham-se da terra calamidades e catástrofes tão grandes no céu e na terra, porém poucos prestam ouvidos à voz do Senhor para mudarem suas vidas. O tempo se esgota e o Senhor dos Senhores se acerca. Ai dos corações débeis, porque não serão salvos. Ai dos pecadores de dupla vida, porque não serão preservados. Ai dos que se julgam deuses, a mão do Senhor pesará sobre eles. Ai dos que seguem sua vida de pecados, na hora da vinda do Senhor morrerão sem remédio. Ai dos covardes que nunca me seguiram e se uniram ao inimigo infernal, vivendo seu mal imundo. Estes não serão salvos. Ai dos que pensam que tudo isso é natural e se furtam das minhas santas mensagens. Estes receberão um severo castigo. Ai dos incrédulos, que não serão preservados quando vier a grande escuridão sobre a terra, porque os dias de escuridão estão próximos, e são poucos os que estão preparados. Pensam que isso é coisa de piedosos visionários, porém chegará de repente.
Ai dos que não acreditam à minha misericórdia, quando lhes dei, por meio dos sinais que as Sagradas Escrituras advertiam que viriam antes do fim e por meio dos videntes qualificados por mim. Sou um Deus misericordioso, porém muito poucos aceitam minha misericórdia para se converter, mesmo diante de todos os sinais que mostro para a humanidade, mas seguem seus pecados graves, o que clama pela vingança divina. Chega o dia, chega o dia, chega o dia. Vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, porque quando menos pensardes, virá o Filho de Deus pedir contas a esta humanidade pecadora. Aceitai a minha misericórdia, que ainda está à vossa disposição. Quando acabei de ler, meu coração palpitava forte e sentia uma dor tão profunda que não podia falar. Então o anjo me disse: dá-me o rolo e observa. Eu lhe entreguei o rolo e fiquei observando. E de pronto comecei a ver que entravam na igreja umas pessoas vestidas de branco e com ramos nas mãos. Eram pessoas formosíssimas, não eram anjos, eram pessoas que resplandeciam de luz. Entravam em ordem e levavam ramos de rosas de cores formosíssimas e cantavam a Ave Maria. Entravam por 3 portas que haviam na igreja. Eram pessoas muito lindas. Então perguntei ao santo anjo: quem são eles? Diga-me quem são. E ele me disse: são os filhos do exército de Deus em Maria Santíssima. São os que estão preparados para a hora do Filho de Deus, quando vier o que deve vir ao mundo. São do exército da Santa Maria, que as formou na verdade da Santa Igreja e para a missão de Maria Rainha, que foram fiéis à verdade. E seguiram entrando muitas alminhas, todas cantando a Ave Maria e dizendo depois de cada oração destas: ó Senhora minha, ó minha mãe, ó Rainha minha, ó minha comandante, que se faça em mim a santa vontade do Senhor, firmes até a morte. Logo me disse o santo anjo: olhe outra vez. Eu olhei e começaram a cair terríveis raios do céu, e ventos fortes passaram furiosos por toda a igreja. Um terremoto começou a sentir-se fora da igreja, porém não dentro, e as pessoas começaram a gritar e chegaram-se até a igreja. Entretanto, não podiam entrar, porque o terremoto destruía tudo. Muitas pessoas sucumbiam porque a terra se abria. Entretanto, dentro da igreja não se sentia nada. Os que estavam dentro da igreja estavam prostrados, rezando sem olhar para trás, todos diante do Santíssimo. Vi também que de uma imagem da Virgem Santa, vestida de luz com 3 corações no peito, de suas mãos saíam raios dourados que diziam: Deus uno e trino, misericórdia. Lá fora, as pessoas estavam vestidas com suas vestes normais, e o anjo me disse: assim acontecerá em todo o mundo, quando for a vontade de Deus, porém os sinais já o anunciam. Então eu perguntei ao santo anjo: e por que não podem entrar estas pessoas? Ao que ele me disse: filho, é porque elas não estão vestidas da fé verdadeira e nunca quiseram acreditar naquilo que Deus tanto anunciou, nem nos sinais dos tempos. Eles não podem estar aqui. Quem acredita se salva, quem não crê se condena. Deus tem dado e segue dando oportunidades de conversão por sua misericórdia, porém poucos aceitam, porque pensam
que ainda tem muito tempo para viver. Porém, os tempos chegam e o momento da colheita está próximo. Orai e vigiai, orai e vigiai. Maria Santíssima é a arca da salvação, como nos tempos de Noé. Terminada a visão, deve prostrar-te ante Jesus sacramentado e reparar pelos pecados do mundo. Vigiai e orai, porque na hora em que menos esperardes, virá o Senhor. Amém, amém e amém. O sacerdote recebeu 10 recados do anjo para como devemos agir nestes tempos. Orem, jejuem, reparem e peçam misericórdia pelos sacerdotes. Façam reparações pelos sacrilégios cometidos contra o Santíssimo Sacramento. Nunca recebam o Santíssimo nas mãos. Comunguem sempre de joelhos, e se vos negarem, ofereça esta negação em reparação por tantos sacrilégios e pela conversão dos sacerdotes. Visitem seguidamente o Santíssimo Sacramento. Rezem, peçam e reparem. Aproveitem agora, porque mais adiante eles irão suprimir o Santíssimo Sacramento do altar, conforme está em Daniel 11, 30, 31. Porque também chegarão tempos onde perguntaremos como Maria Madalena, onde colocaram o corpo do meu Senhor. Aproveitem o mês de maio e rezem o Santíssimo Rosário, porque nunca se condenou nem será condenado quem for verdadeiramente devoto do Santíssimo Rosário de Maria. Consagrem-se ao Imaculado Coração de Maria. Acordem para a mensagem de Fátima que diz: ao final, o meu Imaculado Coração triunfará. Sempre participem da Santa Missa e, se puderem, da Missa Tridentina. Se possível, façam uma confissão mensal. Participem das vigílias das primeiras sextas-feiras de cada mês. Rezem e ofereçam as comunhões em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e nos primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria. Estas devoções têm muito poder e muitas promessas. Maria é a arca da salvação, como nos tempos de Noé. Mensagem recebida em 23 de abril de 2013.